O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Sagrado Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sedes perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos perdoe de todos os nossos pecados. Amém. Onde reina o amor, Fraterno amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus ali está. Deus aí está. Vamos cantar esse mantra nos preparando para a reflexão. Onde reina o amor, Fraterno amor, fraterno amor, onde reina o amor, onde reina o amor, Deus Deus ali está. é um mantra tão lindo que vai na alma. Obrigado, ministério. Me lembro que uma vez estava num retiro no mosteiro em Campo do Tenente, no Paraná, um mosteiro trapista, e lá por aproximadamente 1 hora, eles na meditação cantavam esse mantra, e uma meditação da palavra voltava ao mantra. Como a gente faz uma experiência de Deus meditando sobre o amor, porque o amor transforma, porque o amor, ele é capaz de mudar a vida das pessoas, e é assim que o Senhor quer nos trazer para Ele, conforme o Salmo: feliz daquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Significa que vai conhecendo as coisas de Deus, que vai sendo ganhado no amor, porque esse é o processo. Amados, nesse acampamento de oração, Sara no Senhor, perceba que existe na palavra de Deus aquilo que é natural, como aquela lei de Isaac Newton, que diz que para toda ação existe uma reação. E Deus também, Ele reage às nossas atitudes. Eu vou repetir. Deus também reage às nossas atitudes. Se você agir, Deus vai reagir. Às vezes nós esperamos de Deus e queremos que Ele faça a obra sem tomarmos nenhuma atitude. Não, Deus nos deu a liberdade. E se você for reparar, o livro de Gênesis deixa tão claro isso, que nós temos a razão e liberdade para tomarmos decisões. E a palavra de Deus, nos seus 73 livros, quer nos demonstrar isso. É um manual para nos mostrar como é que nós devemos agir. E nesse tempo de quaresma, nós devemos entender que o Senhor nos dá oportunidade sempre para voltarmos. A palavra de 2 Crônicas, que ontem inclusive estava na liturgia, diz:
se meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e renunciar aos maus caminhos, então eu ouvirei lá do céu. Olha a ação de Deus, Ele reagindo a uma ação do povo. Se eu agir, Deus vai reagir. E a pergunta é: quais são as atitudes que você precisa tomar na tua vida? Quais são as atitudes que, se você tomasse hoje, poderiam mudar o rumo da tua vida? Porque o Senhor te conhece. O Senhor sabe quais são os caminhos que você tem tomado. Quais são as atitudes que podem mudar hoje a tua vida? A gente vê na Bíblia coisas lindas de pessoas que tomaram atitudes de fé e receberam curas, milagres. Como aquela mulher com o fluxo de sangue, no capítulo 5 de São Mateus. Ela, com aquela fé no meio da multidão, vai e toca no manto do Senhor. E o Senhor diz: alguém me tocou. Tinha muita gente tocando em Jesus, mas ela tocou com uma fé transformadora. E a fé remove montanhas. E hoje, a liturgia nos traz uma atitude que, se nós tomarmos, se nós encararmos de fato esse evangelho de hoje, com toda vontade, com toda a sede do nosso coração, pode mudar o rumo da nossa vida. E qual é a atitude que o Senhor hoje nos pede? Amar os nossos inimigos. Jesus parece que está pegando pesado com a gente, porque amar quem nos faz o bem é muito bom, não é? Olha, aqui na Canção Nova, eu tenho tantas pessoas que eu amo, mas eu não faço esforço nenhum, porque são pessoas muito boas. É gostoso você amar assim aquela pessoa que te ama também, aquela pessoa que reza por você. Como é bom a gente ver aquele povo piedoso, que a gente sabe que reza pelos padres, que torcem pelos padres. E aquelas encrencas, que a gente fica sabendo que falam mal do padre, não gostam da gente. Eu estou dizendo por mim, eu não sei quais são as suas encrencas. Quem é que não tem pelo menos uma encrenca na vida aí para amar, que atira a primeira pedra? Nós temos. Agora, filho, filha, eu vou dizer que amar quem nos ama não é uma atitude propriamente cristã, porque o Senhor está dizendo no Evangelho que até os pagãos fazem isso. Então, se você ama quem te ama, você não tem virtude nenhuma. Isso não é uma virtude própria do cristão, amar quem ama. A atitude cristã de verdade é amar os inimigos. É amar aquela pessoa difícil. É amar aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, ou aquela pessoa que foi mudando com o tempo e hoje parece que até a voz daquela pessoa te irrita. O Senhor está dizendo que, se você tomar essa atitude de viver essa virtude cristã, portas irão se abrir. Porque o que o Senhor está nos mostrando aqui é o que o amor é capaz de fazer. Repara que Jesus, Ele usa aqui uma arma para atrair as pessoas para Ele, que é a arma do amor. O amor, ele é capaz de transformar a vida das pessoas. E em todos os livros que Deus me deu a graça de escrever, já escrevi 7 livros, eu coloco uma frase: somente no amor existe transformação. Não existe outra forma de você mudar a vida da outra pessoa, se não é no processo do amor. Às vezes até quando o amor é exigente, quando às vezes você precisa pegar um pouco firme. Hein, mãe, pai, quando você tem que chegar junto com o filho, é por amor. Sabe que eu vejo algumas mães que sofrem quando a criança chega na idade de ir para a escola, para o prezinho. Então a mãe precisa às vezes até forçar a criança, porque a criança não quer estudar, às vezes não quer nem ir para a catequese. E você diz: não, você vai. Nunca me esqueço, eu nunca gostei muito de estudar. Quando era criança, tinha uma dificuldade, então às vezes até inventava umas coisas, e inventava umas dor de barriga, umas dor de cabeça. E um dia eu estava lá: mãe, eu não estou bem hoje, estou com uma dor de cabeça, estou até com uma tontura. Ai, mãe. A mãe falou: não, você vai, filho. Eu
Falei, mãe, mas eu estou tonto, estou com dor de cabeça. Você vai mesmo assim. Antes ficar tonto lá do que aqui. Eu pensei comigo, como que a mãe é ruim? Eu me lembro a mãe colocava a gente naquela bicicleta, aquela barra forte, e eu ia lá, e a mãe pediu ainda para mim ir no cano da bicicleta, a gente tinha uma fodinha, e eu fui e a mãe ali. Vai segurando você não cair. Quando chegamos na porta da escola, eu fui entrando e fiz até mais uma cena para ver se eu convencia. Olhei para trás e ainda fiz assim para ela, e ela. E eu pensei, não vai ter jeito, eu vou ter que estudar mesmo, ela não vai me levar embora. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que quando foi para mim entrar para a sala, eu vi que a mãe estava com esse gesto de enxugando as lágrimas. E aquilo, eu fiquei apreensivo o dia todo para chegar em casa e perguntar para a mãe por que a mãe estava chorando, porque eu percebi que ela estava chorando. E quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu perguntei, mãe, quando a senhora me deixou na escola, a senhora estava chorando ou impressão minha? Ela falou, claro que eu estava chorando. Você acha que é fácil para mim deixar você lá naquela escola e sabendo que você não quer estudar? Eu não sei se você estava com dor de cabeça, se você estava tonto mesmo. Mas filho, se você não estudar, o que você vai ser da vida? Você quer ser o quê? Você precisa estudar. Hoje, eu entendo que o amor, às vezes, faz parte daquele processo do amor exigente. Eu agradeço a Deus, porque se não fosse a mãe ser um pouco rígida, talvez nem padre seria hoje, porque para ser padre tem que estudar também. Então, o amor que a gente fala, que Jesus aqui quer nos demonstrar, não é aquele amor de ficar passando a mão na cabeça, de beijinho, beijinho, abraço, não. Faz parte também desse amor, mas é você amar o outro de verdade. E sabe, amados, que existe aqui 3 coisas importantes para que a gente possa amar o próximo, que nós precisamos entender. As pessoas difíceis, geralmente são pessoas que têm enfermidade, ou psíquica ou espiritual. Pessoas muito ruins. Sabe aquela pessoa que parece que ela é ruim mesmo, que ela quer o teu mal? Aquela pessoa pode ter um problema sério psicológico, às vezes uma depressão. E a depressão, você sabe que causa distúrbios. Eu que estudei psicologia, digo, pessoas com bipolaridade, acordo de manhã, parece que te amam, daqui a pouquinho estão te odiando. Você não entende o porquê daquelas atitudes. Às vezes são pessoas que estão doentes. E nós precisamos descer ao nível dessas pessoas para entender que essas pessoas não estão bem. A nossa tendência já queremos nos distanciar dessas pessoas. Então, às vezes, são pessoas que têm problema. Do ponto de vista espiritual, eu digo, às vezes até mesmo, aquela pessoa que não consegue ser fiel a você. Como uma filha que me dizia, eu não entendo, padre. O meu marido parece que sofre quando ele não é fiel a mim. Às vezes, até quando a gente sai junto, eu passo vergonha. Porque ele não pode ver um rabo de saia. A gente está junto, ele passa uma mulher bonita, ele tem que ficar olhando. Ele sabe que eu não gosto, que eu sofro com aquilo. Depois ele chega a chorar, pedindo perdão. Já peguei mensagem dele no WhatsApp, ele conversando com outras mulheres. Eu não entendo. Se ele sofre, se eu percebo arrependimento. Eu disse, filho, posso fazer uma pergunta para você? Como que era o pai, o avô dele? Na árvore genealógica dele não tinha pessoas assim também? Ela falou, Padre do céu, parece que o senhor conhece, porque o pai era assim, o avô era assim. A família dele, não tem um casamento que deu certo na família. Eu falei, isso pode ser um problema espiritual, filha. Esse homem pode estar sofrendo de um problema na árvore genealógica, que a gente chama de maldição hereditária. Vamos fazer um tratamento por esse homem. E o testemunho dessa mulher depois, porque essa mulher, eu vi ela rezando, fazendo um tratamento espiritual mesmo. Sabe, qual é a igreja hoje que não se tem aí um cerco de Jericó, que são orações para quebra de maldição, orações de combate contra o mal?
Aqui na Canção Nova, quantas bênçãos as pessoas recebem aqui, libertação, porque o diabo existe. E nós herdamos não só características físicas e psicológicas dos nossos antepassados, nós herdamos também características espirituais. Sabe aquele ditado que diz que o fruto não cai longe do pé? Então, eu estou dizendo isso, filha, para você entender que o processo do amor significa, às vezes, descer até a miséria do outro. Não é assim que o Senhor faz com a gente? Que história é essa de já estar pedindo separação, filha? Que história é essa de estar com a mala arrumada dizendo para mim, deu? Talvez você não está nem investindo nessa pessoa, não existe um amor exigente ainda. Do ponto de vista psicológico. Hoje o Senhor me fez lembrar e eu trouxe aqui um pequeno trecho de uma carta. Porque uma mulher que, sabe aquela mulher que ela sempre está lá para conversar com o padre? Se eu tinha atendimento 2, 3 vezes na semana, ela sempre estava na fila. E o problema é que sempre para falar do filho. Olha que eu pensava que lá em Curitiba não tinha jovem pior do que o filho dela. Porque todo dia ela tinha alguma coisa para falar do filho. Padre, aquela encrenca está lá. Parece que tudo que ele faz é para me atazanar. Fica naquele quarto lá, ouvindo som no último volume, não vem para a igreja, e era daí para diante. Ela ficou um tempo sem vir. Olha, eu penso que uns 2 meses que eu não via mais aquela mulher, eu pensei, será se o filho se converteu ou a mulher foi para cima, que não apareceu mais? Um dia estava ela lá. Sabe quando você vê a pessoa que fisicamente já demonstra que algo muito grave aconteceu, abatida, com uma cartinha na mão? Quando ela entrou na minha sala, eu disse, daí filha, faz tempo que eu não vejo você, parece que aconteceu alguma coisa. Ela falou, aconteceu, padre. Lembra que a gente estava naquele processo de tentar trazer meu filho para a igreja, que eu falei que ele precisava se converter e tudo. Um dia, eu fui para a missa das 8 horas e pensei, para a missa das 10 ele vai. Quando cheguei, eu vi que eu não encontrei ele no caminho, porque lá nós temos missa às 8 horas, já às 9h30, né? Então, ela não encontrou ele vindo, a pessoa já atrasou. Eu já fui brava naquele quarto para chamar ele, que ele estava atrasado. Quando eu entrei no quarto, eu percebi que a cama dele estava arrumada. Achei estranho aquilo, a luz do banheiro acesa, e eu fui lentamente. Sabe quando uma mãe ela pressente que alguma coisa está errada? E lá estava o filho no banheiro. E você imagina a cena, enforcado. E a carta que dizia, desde criança, me via diferente dos outros. Nunca tive amigos de verdade, nunca consegui amar ninguém, porque nunca me senti amado. Nunca fui um filho exemplar. Eu sei disso, mas ninguém sabe que eu já passei, mãe. Aqui, nesse quarto, eu ficava ouvindo músicas bem alto, para não precisar parar para pensar. Não tenho namorada, não tenho amigo, não tenho trabalho, não tenho Deus, não tenho nada. Estava cansado de me sentir o pior de todos. Eu apenas fiz aquilo que a senhora sempre me pediu para fazer, para desaparecer. É triste para a gente relembrar dessas coisas. Mas você vê uma mãe que descobriu tarde demais que o filho não era só ruim, que o filho estava doente. Porque vocês sabem que ninguém tira a própria vida se não é num estágio de depressão. A própria igreja foi reconhecendo isso, de que uma pessoa que ela chega numa depressão tão elevada, e às vezes não demonstra isso, que ela desiste da existência. É por isso que nós precisamos rezar por essas pessoas, e essas almas são almas que nós cremos que têm salvação, claro que tem. Acabou aquela visão de que essas pessoas não tinham nem salvação, morreram por causa da depressão, e depressão mata. Mas a mãe via só como filho ruim, que quantas vezes eu ouvi ela dizer, padre, se eu soubesse, não tinha nem tido esse meu filho, porque parece que só saiu para me atazanar. Posso fazer uma pergunta para você, filho? Não precisa me responder.
Mas será se não tem alguém enfermo aí perto de você? Não tem alguma pessoa com algum problema espiritual? Tão afastada de Deus que talvez existe um mal espiritual sobre a vida dessa pessoa e você não está ajudando essa pessoa, muito pelo contrário, você está se afastando cada vez mais delas. Porque o que o Senhor nos propõe hoje é amar esses inimigos. E esses inimigos, que eu abro aspas, às vezes é aquela pessoa que você mais ama. O inimigo, a inimiga, às vezes é aquela pessoa que você nem se imagina viver sem ela, que você precisa ajudar. Então, o primeiro passo para nós seguirmos hoje essa orientação do Senhor é entendermos pessoas difíceis de amar, às vezes são pessoas doentes, ou psiquicamente ou espiritualmente. Depois, a própria palavra de Deus vai nos mostrando que para amar as pessoas, a gente precisa agir da misericórdia. Veja que existe as atitudes de misericórdia que Santa Faustina, eu que sou um devoto de Jesus misericordioso, as nossas casas de recuperação são dedicadas a Jesus misericordioso. Diz assim que quem ama de verdade, ele ensina os ignorantes. Ignorante no sentido de aquelas pessoas que não conhecem Deus como você. Quem ama de verdade é aquela pessoa que desce ao nível dos outros. Quem ama de verdade, ele dá conselho. Sabe aquela pessoa que para ouvir? Aquela pessoa que se preocupa com o outro? Ela corrige aqueles que erram. No amor, na oração. Ela perdoa as injúrias. Aquilo que, sabe, perdoar não é fácil, mas é essencial. Ela consola os tristes. Aquela pessoa que às vezes precisa só desabafar. Que às vezes a gente acha aquelas pessoas meio chatas. Sempre estão falando delas, né? Mas às vezes a pessoa precisa falar. E ninguém para ouvir. Nós padres ouvimos às vezes coisas que o pai e a mãe não para ouvir. Muitas vezes o padre está lá só para ouvir. Quantas vezes as pessoas procuram o padre, falam daquilo que está angustiando, e no final da conversa eu pergunto, ou seja, do desabafo, né? Porque eu nem falo nada, como que você está se sentindo? A pessoa já faz, ai padre, o senhor é maravilhoso. Eu penso, nem fiz nada, só ouvi. Eu só tomei uma atitude de misericórdia, porque lá na casa dela ninguém ouve, na casa dele ninguém ouve. Então é uma atitude de misericórdia, rezar pelos vivos e pelos mortos, é uma atitude de misericórdia. E por fim, quem ama de verdade, não só desce ao nível dos pequenos nessas atitudes de misericórdia, mas entende que o amor não é só sentimento. Olha que nós estamos numa cultura onde as pessoas acham que o amar é um sentimento. Então, tipo assim, aí, olha, às vezes as pessoas estão recém-casadas e vão procurar o padre para saber como que faz para poder entrar com o processo de declaração de nulidade de matrimônio. E você acha que tem motivo, você pergunta, mas o que aconteceu para que você acha que esse casamento não foi válido? Ah, padre, porque eu não sinto mais tudo aquilo. No começo, sabe como que era, né, padre? No começo eu ficava pensando nessa pessoa o tempo todo. A gente conversava pelo WhatsApp, pelo Instagram, era só coraçãozinho. E aí, foi passando o tempo, agora eu não tenho mais aquilo. Isso é sentimento. Isso é sentimento. E o sentimento passa. O amor verdadeiro, ele vai passando por algumas fases. O amor, ele sai daquela fase do que nós chamamos de eros, que vem de erótico, de atração, passa por uma fase mais elevada do amor filial, que vem de filia, e chega um amor perfeito, que é o amor ágape. O que é o amor ágape, o amor perfeito? É amar o outro mesmo quando o outro não merece. O amor de Deus é assim. Um casal que chega a 25 anos, 50 anos de casado, são pessoas que já viveram muitas coisas e pode ter certeza, vai passar toda aquela atração. Às vezes não tem nem relação mais sexual, mas é a superação, é viver juntos, é um se preocupar com o outro.
Isso é amor de verdade. O amor não é só sentimento. Se fosse só sentimento, Jesus não pediria para a gente amar os inimigos. Alguém tenha vontade de amar inimigo aqui? Se alguém tem vontade de amar o inimigo, converse comigo depois da missa, que eu conheço um psiquiatra bom, viu? Ninguém tem vontade de amar inimigo, é ou não é verdade? Mas é vontade de Deus, é obrigação. E se nós somos filhos de Deus, queremos ser chamados filhos de Deus, diz a palavra, nós devemos amar o inimigo. Devemos amar aquele que menos merece. Posso fazer uma pergunta? Quem aqui é humilde o suficiente para manifestar publicamente que não merece o amor de Deus, mas precisa dele? Levante a mão comigo, por favor. Graças a Deus. Isso é humildade. Não merecemos. E mesmo assim Ele nos ama. O Senhor hoje nos pede, vai e faça o mesmo. Tem muitas pessoas que você conhece que precisa desse amor. Tem muitas pessoas que você conhece que precisam de uma nova chance. Tem muitas pessoas que você conhece que precisam ser amadas, porque somente no amor existe transformação. Vamos mais uma vez ao ministério, onde reina o amor, Deus ali está. Que Ele reine lá na tua casa, na tua escola, na tua faculdade, lá onde você está, onde reina o amor. Onde reina o amor, Fraterno amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus ali está. Deus aí está. Mais uma vez, onde reina? Onde reina No amor, fraterno amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus ali está. O Senhor me pede aqui para orar de uma forma breve. É um acampamento de cura interior, por aqueles que estão com dificuldade de amar alguém, mas sabem que precisa, reconhecem aqui no santuário do Pai das Divinas Misericórdias que precisa. Eu gostaria que você levantasse a tua mão assim em direção desse altar, levemente, para que o Padre possa orar por você. Porque talvez está tão difícil, aquela pessoa te machucou e você sabe que não foi pouco. Senhor, eu sei que tem pessoas em casas agora, nos acompanhando, que sofreram a dor da traição. Pessoas que sentem, Senhor, que nunca se sentiram amadas. É uma pessoa tão difícil dentro dessa casa. Às vezes até você percebe claramente que essa pessoa trata as pessoas tão bem lá fora da tua casa, e você que fez de tudo por ela. Você não é amado, não é amada. Eu quero pedir, Senhor, essas mesmas mãos que daqui a pouquinho vai consagrar o pão e o vinho, estendida sobre esse filho e sobre essa filha que ora comigo agora. Que ele possa, Senhor, encontrar meios para chegar lá, porque hoje ele entende, Senhor, que é o único caminho, é um remédio para que essa alma seja salva. Salve esse matrimônio, salve esse relacionamento, Senhor. Traga de volta esse jovem e essa jovem que talvez esteja doente. Esse jovem que talvez esteja em depressão e nem a mãe percebeu ainda, nem o pai. Às vezes, Senhor, esse jovem pode estar já no mundo das drogas, doente, porque o inimigo está tomando conta, praticamente pedindo socorro, através dessa atitude áspera que está tomando. E hoje a mãe entende que o único processo é o amor, porque o Senhor nos ensina hoje que o amor transforma.
Eu quero pedir como padre da tua igreja, Senhor, para que a ação do teu Espírito Santo vá lá na mente, no coração, ensinando como fazer. E o Senhor me coloca muito forte as cobranças. Talvez você cobra muito, você fala muito. Sabe o que o Senhor coloca no meu coração para te dizer? Deixa Ele fazer. Evite cobrar muito. Evite reclamar demais. Procure deixar o Senhor agora fazer, porque esse vai ser o processo da cura. Talvez ainda hoje essa pessoa vai chegar tarde, vai chegar sob efeito de álcool, ou talvez essa pessoa vai chegar com mentiras, claras mentiras, e você vai ter aquela tendência de falar tudo aquilo que está ali na ponta da língua para dizer shh. O Senhor me pede para dizer: deixa Ele fazer. Só ore por essa pessoa, só ame, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Você ainda vai testemunhar a cura que vai acontecer na vida dessa pessoa. A própria palavra de Deus diz: quando você tentou uma vez corrigir, não deu certo, você chama 2 ou 3 pessoas para tentar colocar as claras, não dá certo, leve para a igreja. Significa, com Ele ninguém pode. E talvez você já falou, né, filha? Né, filha? Você já tentou. Você já chegou a reunir a família para tentar instruir essa pessoa, para que ela saísse do vício, para que ela mudasse. Você já ameaçou, você já bateu, você já gritou. E hoje o Senhor está dizendo: só ame, só ame, e deixa eu fazer o resto. Porque se você amar, essa ação de amar vai provocar essa reação de Deus, da cura interior. Deus maravilhoso, eu creio no que o Senhor está realizando nesse momento, para a honra e glória do teu nome. Há pessoas tomando a iniciativa, a atitude: eu vou amar, eu vou dar uma nova chance, porque o Senhor está me pedindo. Não há vontade humana, mas se o Senhor me pede, eu vou amar esse meu inimigo, essa pessoa que se tornou praticamente minha inimiga. Porque onde reina o amor, Deus está ali agindo. Onde reina o amor, Ele age. Vai mais uma vez com esse coração aberto para o Senhor trabalhar. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí